meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, vocês estejam aí todos bem. Dando início aqui a mais um vídeo pro nosso canal, pro nosso cantinho. Já iniciei o vídeo pra vocês, mostrando como o dia tava lindo, né? Mostrei minhas galinhas, mostrei também aí as plantações, né? As minhas bananas. Gente, meu pé de banana tá recheado de banana. Tem 3 cachos saindo, já tem um que saiu quase todo, né? E tá saindo mais 2, tá a coisa mais linda. Depois eu mostro pra vocês mais. Tem muita gente que gosta. Eu amo compartilhar com vocês aqui minha rotina de dona de casa. Eu gosto muito. Só que às vezes visualizações são muito poucas, né? Mas hoje eu senti uma saudade e vou gravar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina, do meu dia, cuidando da casa, lavando banheiro, lavando louça, essa rotina aí de dona de casa, né? E eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Já iniciei, mostrei pra vocês fazendo meu cafezinho. Já tem menina aqui tomando café pra ir pra escola, né? Que aqui a rotina começa assim bem cedo. E aí já tá terminando de tomar café pra ir pegar o ônibus, pra ir pra escola. Eu também vou já tomar meu cafezinho. E também, gente, vou trazer pra vocês hoje a receita. Eu tô vendo qual que eu vou trazer pra vocês. Se vai ser do pão recheado de carne moída ou se vai ser da rosca doce de coco. Mas a rosca doce de coco mesmo, recheada por dentro, sabe? E aí eu vou compartilhar com vocês, espero de coração que vocês gostem. Se você caiu aqui de paraquedas e gosta desse tipo de conteúdo, já convido você a se inscrever aqui no canal e vir fazer parte aqui do meu cantinho. Toda vez eu me esqueço, minha gente, de estar me apresentando aqui, porque sempre tá chegando muita gente nova. Graças a Deus tá chegando muita gente através daquele vídeo dos pães, tem chegado muita gente aqui no canal. E aí me chamo Carol, sou mãe de 4, sou casada, moro aqui na zona rural de Teresina, Piauí, e compartilho com vocês tanto a minha rotina de dona de casa, como a minha vida aí, tentando vender algumas coisas aqui em casa, né? Vendo salgadinho de festa, e também agora entrei aí no ramo de vender pães caseiros em casa, tá bom? Então eu espero de coração que vocês gostem. Se você quer aqui de paraquedas, eu convido de novo você a se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Então bora parar de falação e bora lá pra mais um vídeo. Olha só, gente, a rocinha, aquela roça que eu mostrei pra vocês quando a gente veio plantar. Olha como é que não tá o milho, ó. Tem muito milho, aí eu tô aqui tirando uma ramonha ali, ó, tirando uns milho. Tem muito milho bom já. Aí tô tirando, já tiramos aqui um pouquinho na sacola, mas ainda tem muito, olha o tanto. Muito milho. Que da nossa rocinha também foi tirado uns feijão e quiabo. Vou mostrar aqui pra vocês, porque não dá pra gravar. Tá bom. Que não dá pra gente gravar tirando, né? Que tá só eu e a mãe aqui. Aí quando eu chegar lá em casa eu mostro pra vocês o tanto de milho que a gente tirou. Mas tem muito pra aqui dentro, ó. Tem muito milho. Olha só, meus amores, o tanto de milho que a gente trouxe. Olha o tamanho dessa bacia, ó. Cheia de milho. Coisa lisa, ó. É pra cá, eles vão tirar uma foto. Olha o tanto de milho que a gente catou, mas, gente, muito milho, viu? Aí eu vou ver se eu faço uma canjica juntinho com vocês. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha só que é jerimum, gente. É diferente de abóbora, né? Aí só tinha um, aí ficou uma bandinha pra mim, uma bandinha pra mãe. Tem ainda pé de quiabo, pé de amendoim, só que ainda não tá bom ainda, né? Mas os milhos a gente vai já, ó, descascar todos, colocar uns na geladeira, já cozinhar. E também tem uns que pode fazer bolo de milho, pode fazer canjica, pode fazer pamonha. E é isso, meus amores, ó, são tudo bom. E aí os meninos vão mandar abraço aqui, ó, descascando, não vou mostrar muito eles, que eles estão sem camisa. Mas é isso, bora cuidar. Aqui no nosso interiorzinho, gente, tem fartura. Principalmente nesse período de Semana Santa, tem muita fartura, é muito bom. Muito bom mesmo. Olha só, meus amores, o tanto de milho que deu. Sai, rosca chata. Olha só, minha gente, muito milho, graças a Deus. Eu vou colocar uns agora pra cozinhar. E vou fazer juntinho com vocês uma canjica com coco. Coco mesmo, aqueles coco ralado, né? Que a gente compra no supermercado. Vou fazer uma canjiquinha, gente. Isso aqui é tão bom. Tão bom. E nesse período de Semana Santa, que é tradição, né? É milho, melancia, abóbora, jerimum, esse tipo de coisa. Só que nossa roça tinha jerimum. As abóboras ainda não tão boas. Mas, ó, os milhos estão... Tem muito milho, gente. Muito milho. É porque não deu pra me gravar muita coisa pra vocês lá, né? Já fiz meu almoço, gente, por aqui, ó. Fiz um arrozinho branco, bem soltinho.
fiz aqui um purezinho, ó. Purezinho de batata sem leite, é só um purê de batata. E assei carnezinha de hambúrguer, que eu tô sem mistura aqui em casa. Eu fiz só essas carnezinhas de hambúrguer, mas pra mim é uma mistura. Eu gosto, o menino também gosta. E fiz, ó, o feijãozinho com gerimum, gente. Uma delícia. Feijãozinho mesmo daqueles brancos, sem ser feijão novo. Feijãozinho branco com gerimum. Chega, me deu até água na boca. E esse vai ser o nosso almocinho de hoje. Almocinho pronto por aqui, graças a Deus. E é isso, meus amores. Vou cuidar aqui que vou colocar para os meninos almoçar para ir para a escola. E depois, quando eu voltar aqui com vocês, já é para me mostrar para vocês a receitinha dos pães, tá bom? Aqui, meus amores, eu iniciei a massa, aquela massa básica que eu faço os pães, né? Coloquei 500 ml de leite morno, tá bom? É muito bom tá morno, porque ajuda na fermentação. E aí, hoje, diferente das outras, eu vou colocar margarina, porque nas outras também, massa também, eu gosto de usar óleo. Eu uso óleo, eu uso margarina, isso não interfere muito na receita, não. Eu coloquei 2 colheres de sopa, tá? De margarina. Aqui, meus amores, eu coloquei também um ovo, né? Um ovo, tem essa mania de quebrar o ovo dentro da vasilha. Mas aí, quando vocês for quebrar, vocês separam, né? Pra ver como é que tá o ovo. É porque eu tenho essa mania feia de quebrar. E coloquei também uma colher de sopa bem cheia, tá? Que também, gente, se refere a um pacotinho daquele de 10 gramas, aqueles pacotinhos que a gente compra no supermercado, né? Coloquei uma colher de sopa, que também pode ser um pacotinho daquele de 10 gramas. E misturei bem, gente. Comecei a misturar aí com a colher e vi que não dava muito certo. Fui e peguei meu fouet, porque o fouet ele mistura melhor. E aí a minha margarina, ela não tava muito em temperatura ambiente. Ela tava dentro da geladeira. E aí, mesmo o leite estando morno, mas ainda não dissolveu direito. Aí eu peguei o fouet e misturei melhor, né? Porque o fouet ele mistura bem, bem mesmo. Esse meu fouet ele tá até quebrado, minha gente, o cabozinho dele. E aí eu vou ver se eu comprar aqueles de ferro, porque também é bom, né? Que eles são mais difíceis de quebrar. Esses de plástico, pode comprar 10, que todo 10 vai quebrar. Ainda mais pra misturar essas massas assim, né? Aí eu coloquei, gente, 3 colheres de sopa de açúcar, tá? 3 colheres de sopa de açúcar. O açúcar pode ser qualquer tipo de açúcar, o açúcar que você usar aí na sua casa. E aí eu coloquei, misturei bem também. E, gente, a farinha de trigo eu vou usar 1 quilo, né? E aí eu vou colocando, gente, aos poucos. Sempre eu vou fazendo assim, quando eu vou fazer pão, eu coloco aos poucos. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês, que quando vocês for fazer pão, né, tipo assim, eu vou usar 1 quilo. Ah, eu vou comprar só 1 quilo pra me usar, pra me fazer meu pão. Eu indico vocês comprar 2 pacotes de quilo, né, se vocês forem fazer pães pra vender ou pra comer em casa, né, sempre ter um pouquinho de trigo a mais, porque pode ser que sua farinha seja mais úmida, né, que você use mais ou seja mais seca, não sei. Então, sempre eu indico vocês comprar mais, nunca comprar só 1 quilo. Né? A não ser que você for diminuir a receita e fazer a receita menor, né? Mas se você for fazer a de 1 quilo, você separa ali, né? Que é pra dar certo. E aí, ó, eu coloquei uma colher de sopa, meia colher de sopa de sal. Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, que é pra mim não me esquecer de nada, né? Que às vezes eu tô falando aqui, pode ser que eu esqueça de alguma coisa. E aí, eu sempre coloco depois que eu já misturei a massa, porque o sal também ele atrapalha um pouco na fermentação do fermento, né? Assim, eu assisti alguns vídeos quando eu fui começar a fazer pão e tal. Eu assisti e sempre alguns falavam sobre isso, né? Sobre a questão do sal, e eu reparei mesmo que realmente ele atrapalha um pouco. Aí eu sempre gosto de colocar ele depois. E aí você vai colocando a farinha de trigo até ela parar de desgrudar na mão. Pode ser que eu vá usar esse quilo todo, pode ser que eu não use todo, mas aí você vai colocando, como eu tô falando, vai colocando aos pouquinhos, até a massa começar a desgrudar da mão, ó. Ela fica assim, bem fofinha, e ela dá uma leve pegada, ó, nas mãos, mas ela não gruda, ela dá só uma pegadazinha básica, né? E aí, voltando de trigo que ainda sobrou, e aí eu coloco essa massa para ela descansar 30 minutos, tá? Não vou mostrar pra vocês o processo todo, que vocês já viram em vários vídeos. Mas vou deixar ela descansar 30 minutos. E aqui eu vou fazer o recheio do pão da rosca de coco. Aí eu coloquei 5 colheres de sopa de coco ralado. Eu comprei aqueles mesmo de pacote. E vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. Né? Vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. E também vou vir colocando, gente, 5 colheres de sopa de açúcar. 1, 2, 3, 4,
5 colheres de sopa de açúcar e vou misturar bem até virar uma pastinha. Daí você vai misturando com delicadeza até ela virar uma pastinha, até esses ingredientes todos ficar bem unidos. E é isso que a gente vai usar para o recheio da rosquinha de coco. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês o resultado final dessa rosca, porque já tava à noite, essa cliente vinha pegar os pães à noite. E aí acabou que eu não consegui, porque a iluminação fica péssima. Meu celular não é dos melhores e aí a qualidade não fica muito boa. Olha só como é que fica a massinha, ela fica bem misturadinha. Aqui eu já tinha abrido a minha massa, né, na extensão do meu balcão. Aí você abre com um rolo, ou se você não conseguir com... Geralmente, se você for fazer pão para vender, você vai ter que abrir com rolo ou com cilindro, né? Porque com a garrafa de vidro, né, diferente das outras receitas que a gente pode fazer, eu acho que não vai dar muito certo. Então, tem que ser com um rolo mesmo, né? E aí, eu vim espalhando esse recheio todo aí nessa massa. A massa não pode estar muito fina. E outra coisa, eu medi essa massa de 400 gramas, tá? Pesei ela. De 400 não, gente, foi de 500, que eu dividi ela bem no meio, que é pra mim fazer 2 pão de rosca. Então, dividi ela no meio, né? Peguei aquela massa que eu fiz, não consegui mostrar pra vocês, mas eu peguei aquela massa que eu fiz, dividi ela no meio pra fazer esses pães de rosca, que aí vai dar 2 pão de rosca. E vou fazer os outros pães de queijo também que a cliente pediu, que é aqueles outros pãezinhos que eu peso de 80 gramas cada um. Vou mostrar pra vocês. E aí, você espalha bem na massa, até ficar bem espalhado, né? Pra não ficar nem um pouquinho de massa sem recheio. E depois você vem enrolando, olha só como é que eu vou fazer. Essa é bem simplesinho de fazer, aí você vem enrolando, ó. Quando enrolando ele, como você estiver enrolando rocambole ou enrolando o pão mesmo, né? Aí você vem enrolando e aí depois disso a gente vai cortar. Tem que ser uma faquinha bem amoladinha. Eu ainda não tenho aqueles cortador de pão, né? Que tem uns cortador que são bem afiados, eu cortei mesmo com a faca. Esse primeiro pedaço aí ficou até um pouquinho maior. Mas eu fui cortando ele, gente, de 2 dedos. Eu não pesei. Eu só vim cortando mesmo assim, ó, dividindo de 2 em 2 dedos e fui cortando. É o total de rosca que você vai colocar nessas forminhas. Eu também, gente, eu não sei muito medir as formas, né? Medir, assim, o tamanho. Dizer pra vocês o tamanho dessa forma, que essa forma era da minha mãe. E aí eu não sei muito o tamanho, não. Não vou mentir pra vocês, não sei o tamanho. Mas dá um pão bom, né? Dá um pão grande. É aquelas formas de pudim que você faz bolo. Aquelas que tem um furinho no meio. E aí eu fui colocando. Vou já mostrar pra vocês como é que fica. A faca tá bem amoladinha, que é pra não correr o risco de amassar o seu pão. Olha só como é que fica. Eu coloco 4, deixo um espacinho. E vou deixar essa massa crescer. Vou deixar essa massa crescer, gente, por 1 hora. Tá? 1 hora, que é pro pão dobrar de tamanho. Essa massa eu achei até que ela ficou com uma dificuldade pra crescer. Eu não sei se foi o tempo também não tava muito quente. E aí teve uma dificuldadezinha pra esse pão crescer, gente. Principalmente esse aí, essa rosca. Mas eu deixei 1 hora ela descansar. E a cliente amou, já recebi até o feedback dela. Ela amou os pães, disse que ficou perfeito, uma delícia. E eu também experimentei, nem gravei pra vocês que eu fiz uma separada, 2 pedacinhos que tinha sobrado. Um os meninos comeram e o outro eu comi. Gente, tava uma delícia mesmo. E todo mundo gosta, gente. Só que eu ainda tô assim meio insegura nessa questão assim de fazer o pão hoje pra vender amanhã. Porque a durabilidade dele, da maciez dele é menor, entendeu? Ó, coloquei aí. Aí, minha gente, a duração da maciez dele eu acho menor, entendeu? Mas ficou assim, ó. Aí eu levei pra descansar por 1 hora e já fui cuidando nos pãozinhos de queijo. Fui boleando a massa. Tem muita gente que ainda não sabe bolear. Quando eu tiver assim com mais calma, vou ver se eu faço um videozinho. Mas é muito simples, gente. Acho que vocês olhando assim, você consegue fazer. Né? E como eu tava falando pra vocês, teve até uma inscrita aqui do meu canal que falou pra mim comprar
melhorador de pão. Eu ainda não encontrei aqui onde eu moro, mas eu tô buscando ver se eu encontro, gente. Ainda não sei se eu vou continuar, né? Porque a gente fica assim meio insegura, porque o pão caseiro, ele fica diferente do pão de padaria, ele não fica tão macio. Ele até fica macio assim depois que sai do forno, passar assim pra você comer no mesmo dia. Mas passou pro outro dia, ele já não fica tão macio assim. Então a durabilidade do pão caseiro que você faz em casa, ela fica diferente do pão de padaria. Eu percebi muito isso, gente, muito isso mesmo, e principalmente como você abre assim na mão, sabe? Fica diferente. Esse pãozinho de queijo, gente, eu coloco aí, ó. E vendo, gente, ó, o pacotinho com 5 eu vendo a R$10. Tem muita gente que tava dizendo que ficou barato, que tal. Gente, o pão, ele é muito econômico. A massa do pão é econômica. A massa do pão, ela rende bastante. Então, eu acho que tá um preço bom. Tá um preço bom. Né? Que eu acredito, assim, que cada cidade seja um valor diferente. Nem toda cidade é o mesmo valor. Então, eu acredito que esteja bom o preço. Tá, eu tô gostando dos resultados, né, tô precificando também, tô aprendendo, né, porque a gente não sabe, a gente nunca começa sabendo, mas a gente vai aprendendo aos poucos, de acordo com o que você vai fazendo, você vai aprendendo, vai precificando, vai vendo como é que fica, e aí eu tô aprendendo bastante, tudo que eu for aprendendo aqui eu vou passar pra vocês, tá bom? E por isso que eu nem sempre gosto de estar falando sobre valores. Eu não gosto de estar falando sobre valores aqui. Quando eu fazia meus combos de salgado, eu nunca vinha falar aqui sobre valores. Por quê? Porque as pessoas, tá barato, o salgado é bom. Mas eu acredito que cada lugar tem o seu preço, cada lugar tem o seu valorzinho. Você sabe o tanto que você gasta, você sabe a precificar, entendeu? E é isso, minha gente. Aos poucos a gente vai se organizando, vai aprendendo e vai dando certo. Aí esses pãezinhos aí são bem facinho de fazer. Esses pães de queijo, gente, eles ficam perfeitos. Super macio, super, super, super. Muito bom. Eu queria até trazer pra vocês o pão recheado também, que teve uma saída muito grande aqui. Quase que eu não dava conta, gente, sábado passado. Quase que eu não dava conta de tanta encomenda de pão recheado. Pão de carne, pão de frango, pão de queijo com presunto. Saiu muito de queijo com presunto. E é isso, minha gente. Eu acho que deu aí pra vocês entenderem um pouco, né? Um pouquinho aí. Aí eu até falei no início do vídeo que eu ia fazer com vocês, estava sem saber se eu ia fazer essa rosca de coco ou se eu iria fazer o pão recheado de carne moída. E acabou que apareceu, foi essa encomenda de rosca de coco que eu tinha colocado no meu cardápio. E aí apareceu, então eu não perdi a oportunidade, já fui gravar pra vocês e também já vender. E é isso, minha gente, a gente fica se reinventando. Inventa de tudo pra gente poder tirar uma renda extra dentro de casa, gente. Eu gosto de sempre estar fazendo alguma coisa, eu não gosto de ficar parada. Tem que estar pegando meu dinheirinho, ajudando em casa. E eu não gosto de ficar parada, gente, é muito ruim. Aí, como meus salgados não estavam tendo muita saída, aí eu tive que inventar alguma coisa pra eu não ficar sem dinheiro. E é isso que eu digo, tem uma colega até minha que ela sempre fala pra gente nunca ficar parada só em salgado, né? Inventar outras coisas também. Porque às vezes o salgado dá uma queda, mas logo logo ele retorna também. Porque salgado sempre tá tendo uma festinha, sempre tá tendo alguma coisa pra ter, né? E é isso, minha gente. Aqui, gente, eu já tinha terminado de modelar os pães, olha só como ficou. E aqui os pães já tinham crescido, as rosquinhas de coco, né? E aí eu vim pincelando, gente, eu coloquei um ovo e coloquei leite, tá? Só um pouquinho de leite, né, no ovo e vim pincelando. Meus amores, estou por aqui, ó. A lâmpada tá dando... Tô por aqui, já coloquei os pãezinhos no fogo e agora eu vou esperar eles ficar pronto. E, minha gente, aí eu nem fiz o pão recheado de calabresa, porque como apareceu essa encomenda, eu fui fazer a encomenda e aí não fiz o pão de calabresa, né, pra não gastar, né, ingredientes, essas coisas, aí eu preferi não mostrar pra vocês. Mas assim que eu for fazer no final de semana e tudo, eu faço, mostro pra vocês como é que eu faço o pão recheado, que eu já tenho até umas encomendas para o sábado. E aí quando eu for fazer, eu compartilho aqui com vocês, tá bom? Aí eu fiz essas roscas de coco, eu fiz 2 roscas de coco e fiz os pãezinhos recheados com queijo, que a cliente pediu, tá? E quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês, já tá no forno, aí quando eu tirar, eu mostro pra vocês, tá bom? Vai dar certo.
Aqui, meus amores, os pães já tinham fermentado, já estavam no ponto de ir pro forno. Aqui também já era a rosquinha, gente, de coco, que ficaram prontos. Olha que perfeição. Coloquei leite condensado por cima e polvilhei um pouquinho de coco, gente. Tipo, o leite condensado penetra dentro e fica perfeito esse pão de rosca, gente, maravilhoso. A cliente já mandou feedback, disse que amou, disse que tava delicioso os pães e fica realmente, gente, uma maravilha, viu? E aqui também já tinham ficado prontos os outros, os de queijo, e também ficou algumas roscas que eu coloquei que sobrou. E aqui eu já tinha embalado todos os pães já para a cliente vir pegar. E foi isso que eu consegui gravar para vocês, meus amores. Meus amores, outro dia por aqui, né? E aí eu vim encerrar aqui o vídeo com vocês. Espero de coração que vocês estejam gostado do vídeo. Consegui mostrar o máximo que eu pude aí pra vocês. Iniciei o vídeo mostrando aqui um pouquinho como é que tava o dia. Depois mostrei pra vocês a colheita que a gente foi fazer aqui na roça. Gente, a roça tá a coisa mais linda deste mundo. A gente tirou bastante milho. Compartilhei com vocês, né? A gente tirando os milho e tudo. E espero de coração que vocês tenham gostado. Mostrei também pra vocês a receitinha aí da rosquinha de pão, da rosca de coco. E também mostrei pra vocês aí, conversei com vocês bastante, narrei bastante esse vídeo, tá? Espero de coração que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e vem fazer parte aqui do meu cantinho. Sempre eu gosto, né, gente, de estar compartilhando com vocês aí meu dia, porque muitas vezes Porque muitas das vezes, gente, eu compartilho com vocês, às vezes também eu tenho encomenda mais no final de semana, né? E aí no meio de semana eu fico muito assim, sem saber o que gravar pra vocês. E aí nem sempre eu posso estar fazendo receitinhas, essas coisas, né? E aí eu coloco sempre os meus combos, eu divulgo durante a semana, né? Vou colocar os combos não, minha gente. Os pães, né? Eu coloco os salgados, os centos, né? Coloco aí durante a semana, mas geralmente nunca aparece assim durante a semana, aparece mais é final de semana, né? Aí meio de semana eu sempre tô colocando nos status do Instagram, do WhatsApp para os meus amigos, né? Vou colocando aí, mandando. E aí de vez em quando aparece um durante a semana e aí eu aproveito para gravar para vocês a rotina de dona de casa, né? Mais a rotina de encomenda. Então é isso, aqui é um pouco de tudo, é um pouco também de renda extra, mas também um pouco aí de dona de casa, tá bom? E é isso, meus amores, esse foi o vídeo. Um super beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!